Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Batista Ebenezer. Hoje estamos juntos, unidos pelo nosso Deus, por Jesus Cristo. Nós estamos unidos para adorar a esse Deus que é o único que merece honra, glória, poder e majestade, a quem a gente vai prestar o nosso culto, e tudo que a gente vai fazer hoje é para Ele. Então, se você está aí na sua sala, chama o pessoal, se concentra no culto, se concentra em cada pedaço desse culto, aproveita para cantar, para louvar, para fazer a leitura bíblica e para ouvir a voz de Deus. Então vamos orar para começar. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse domingo, que possamos prestar um culto agradável ao Senhor, que a nossa vida seja uma vida de culto, que nesse momento que estamos unidos, todos em suas casas, prestando o seu culto, que possa ser para a sua honra e glória, Pai. Tudo o que vamos fazer nessa noite é para a sua honra e glória. Recebe o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. E para começar, eu também quero ler com você um texto que está em Tito. Vai projetar na sua tela, mas você pode pegar o seu celular, pode pegar sua Bíblia de papel e abrir aí em Tito. Tito 2. A gente vai ler do 11 ao 13, que diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o momento de louvarmos a Deus. Por isso eu convido você, minha irmã, meu irmão, a estarmos juntos, louvando e adorando ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Abre o teu coração e se alegra na presença do Senhor. Abre o meu coração,
santo. Santo, 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 eu quero ver-te. Santo, 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 eu quero ver-te. Santo, 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 eu quero ver-te. Santo, 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 eu quero ver-te. Reinando em força e poder, assentado à luz de tua glória, cercado de louvor, só tu és santo, santo, santo. Força e poder, assentado à luz de tua glória, cercado de louvor, só tu és santo, santo, santo. Tu és santo, 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 santo. Declare ao Senhor que Ele é Santo, santo, santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Santo, 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 eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força, refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rocham os mares ao som de teu nome. Alegre
é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crer ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente. Obrigado porque o Senhor é quem nos sustenta, Pai. Obrigado porque o Senhor que nos dá o alimento, nos dá o dinheiro que nós temos, nos dá o trabalho que nós temos, Pai. Só temos a agradecer ao Senhor, Pai. Então, nesse momento, a gente entrega uma parte dos nossos recursos para abençoar outras pessoas. E é o que queremos fazer, Pai. Cuida daquelas pessoas que precisam desses recursos. Cuida das pessoas que estão sem recursos nesse momento. Que a sua provisão apareça e que nosso amor um pelos outros também possa ser visível, Pai. Então cuida da gente, agradecemos por cada recurso que foi entregue nesse momento e que possamos administrar com muita sabedoria para abençoar muitas pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso momento de oração é muito importante. A gente compartilha um pouquinho do que está acontecendo com os nossos irmãos, a gente se alegra com algumas vitórias, como do irmão Américo voltar para casa, depois aí de muitos dias no hospital, graças a Deus tudo certo, ainda está tomando medicação, ainda tem algumas coisinhas, mas pelo menos já voltou para casa, vai continuar tratando em casa. Que felicidade, né, irmão? Irmão Américo, recebe o nosso abraço, nossa alegria. Nós oramos lá no hospital, Deus atendeu, os irmãos oraram e Deus atendeu, nós estamos felizes. Estamos felizes também porque a Isabelinha, do ministro de música Wesley, da Joyce, aí a netinha, né, da irmã Rose Sanches, da titia Mary Ellen, ela está melhorando a cada dia e a gente vai continuar orando para Deus completar isso, para que logo ela possa ir para casa também, porque ela nasceu, ainda está precisando dos cuidados médicos, mas nós cremos assim, como Deus tem mostrado, que daqui a pouco ela vai estar em casa com a família, né? E vamos continuar orando por ela. Mas eu tenho alguns pedidos muito especiais e eu não quero esquecer deles, mas também vai ficar muito longo para eu falar todos eles. Então você pode participar na quinta-feira com a gente, onde lembramos de cada um, onde um pode colocar o seu pedido. E quero lembrar que você pode falar comigo durante a semana, pelo meu celular, meu WhatsApp, você pode mandar para mim, a gente sempre vai orar, se precisar oramos pelo WhatsApp, pelo telefone, mas nós vamos estar juntos, a gente não pode se encontrar fisicamente, mas a gente pode se encontrar por esse meio digital e nós vamos orar, vamos interceder, você pode contar com a minha vida, com a nossa igreja que tem orado, tem intercedido e tem estado ao lado das pessoas nas suas necessidades. Se você conhece alguém que está precisando de assistência, pode falar comigo, nós queremos ajudar. Nossa igreja é uma igreja que ama as pessoas e que tem amor pelo Evangelho de Cristo Jesus, que nós queremos levar com palavras e ações. Então você pode contar. Mas vai o nosso carinho muito especial para a nossa irmã Esther, para o Silas, a Sara, para a Henriqueta, para a Charlotte e para o, como eu chamo carinhosamente, o Henricão, né? Vai também o nosso abraço para a irmã Aleide e toda a sua família, assim também para a irmã Geni,
e todos os seus familiares, uma família tão grande, né? Mas vai ali também todo o nosso carinho a todos eles. São famílias que estão vivendo um momento especial e que nós temos orado, lembrado, agradecido a Deus e pedido as providências de Deus. Queremos continuar juntos para que Deus continue fortalecendo, mostrando todo o amor e o cuidado dele na vida de vocês. Mas nós estamos orando pelo tratamento do irmão Paulo, da Henriqueta, do Marco Laterza, da irmã Ivanete, da Maria Helena. Estamos orando por alguns conhecidos irmãos nossos que estão com Covid, que a gente sabe, estão tratando, graças a Deus eles estão bem, mas é o Nilson, filho do irmão Abimael, a irmã Cristina Navarro, que já está muito melhor, a Ellen Brito, que está terminando a sua recuperação, inclusive, a Luciana do Joelson, o Eduardo da Patrícia, a Silvana, irmã da Thelma, nosso irmão Fabiano. Então, estes são os que são próximos da gente, que a gente tem orado para que Deus continue tratando e trazendo agora segurança e completa recuperação, porque às vezes demora um pouquinho, né? Mas estamos felizes porque Deus tem cuidado. Mas ainda estamos orando por várias pessoas nas suas dificuldades. Estamos orando pelo seminarista Leonardo, irmão Walter, as nossas gravidinhas, a família Brito, a Ângela do Célio, a dona Zilda, que é a mãe da Dilcimeire, a nossa irmã Marisa Klenkizinski, o Juan, que é irmão do Gerson da Silva, pelos nossos idosos, pelos irmãos que precisam, eu diria assim, melhorar a sua condição, talvez estão desempregados ou estão empregados, mas precisam de uma mudança na sua vida, que é o Douglas, que é o João Carlos, a Tânia, o Júnior, o Leonardo. Estamos orando por esses e orando por várias outras pessoas também. Nosso irmão Vicente, que passou por uma pneumonia. Estamos orando pelos tios do Douglas, pela Jennifer, que é amiga da Joyce Solovenko. Estamos orando pelo meu primo João Rosa, que eu pedi para vocês, que graças a Deus, pelo menos até onde a gente sabe, está tudo ficando muito bem, graças a Deus. Pela Kate, que é a sobrinha da Dalva. Pelo Daniel Cabral, pelo Aguinaldo, irmão da Ruth, pelo Felipe de Jabaquara, a família da Dona Conceição, pastor Jonas, Neia, pelo Wagner e Lenotti, que são amigos da Marlene. Irmãos, são muitos nomes, mas nós temos orado, e você pode mandar um nome para a gente lembrar e orar por essas vidas. Também estamos orando pelas equipes que estão trabalhando, irmãos, né? O culto está chegando a você, toda essa participação está chegando a você, porque tem gente trabalhando muito sério e trabalhando muito. Então, continuo agradecendo. Irmãos queridos que trabalham, muito obrigado pela vida de vocês, pelo esforço e dedicação. Eu quero orar pelas suas vidas também, agradecendo a Deus e pedindo que Deus continue dando forças, sabedoria e condições para fazer tudo o que vocês estão fazendo, que tem abençoado tanto a nossa igreja, as famílias, as pessoas que participam conosco. Finalmente, vamos orar então? Feche seus olhos, coloque a sua fé diante de Deus. Deus querido e amado, há pessoas tão importantes para nós, algumas delas citadas aqui, outras nós não falamos os nomes, mas elas são colocadas também diante do Senhor. São pessoas preciosas, importantes para nós, quanto mais para o Senhor mesmo. Ó Deus, recebe cada vida nas tuas mãos. Muitas vidas, ó Deus, nós colocamos junto com as suas famílias, porque também sofrem, porque estão também passando as dificuldades, estão cuidando dos seus entes queridos, ou sofrem as situações. Em nome de Jesus, pedimos o teu socorro, pedimos que a tua grandeza se manifeste em favor dessas pessoas, pedimos que o Senhor use as nossas vidas como igreja para abençoá-los, para cuidar deles, para que eles sintam, ó Deus, o Senhor presente ao lado deles, através de nós também. Nós os apresentamos com carinho ao Senhor, com nossa esperança de que os cuidados do Senhor contemplem os seus corações, as suas necessidades. Abençoa essas vidas, ó Deus. Como disse, há muitos nomes que nem foram citados, mas que o Senhor está recebendo nesse momento, nessa oração que cada um de nós faz, mas oramos juntos, oramos com a mesma fé no mesmo Senhor, entendendo a tua grandeza, a tua vontade, mas colocando tudo isso diante do Senhor, nesta oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós vamos estudar a Palavra de Deus. Eu quero convidar você a uma nova série de estudos chamada Maravilhe-se com Cristo.
O objetivo está no próprio tema, é que a gente consiga olhar para Cristo daquilo que Jesus é extraordinário, daquilo que Jesus é maravilhoso. Nas situações atuais e nas lutas que a gente tem passado, algumas vezes as circunstâncias ficam tão pesadas sobre nós que não conseguimos olhar essas qualidades extraordinárias de Jesus, divinas, sobrenaturais de Jesus. E eu quero estudar com você algumas partes das Escrituras e a gente não vai conseguir esgotar todas essas maravilhas de Jesus, mas eu quero tratar alguns temas que são bem conhecidos dos livros que a gente lê dos Evangelhos. Na verdade, meu objetivo maior é estimular você a ler, a querer conhecer um pouco mais. E aí sim, aí você olhar com muitos detalhes, grandes maravilhas de Jesus, que para cada um de nós, um detalhe ou outro é mais importante, ou em um momento ou outro, um detalhe que Jesus falou, que Jesus fez, vai mostrar-se tão importante na vida da gente. Tem histórias que a gente conhece desde pequeno, mas que um dia ou outro elas se tornam tão importantes e elas recebem um brilho novo por essas grandezas de Jesus e pela palavra de Deus que é viva e eficaz. Por isso eu quero convidar você a estudar comigo esses 6 episódios dessa série de pregações chamada Maravilhe-se com Cristo. E o primeiro episódio que vamos estudar hoje vai usar o primeiro evangelho que encontramos na Bíblia, que é o Evangelho de Mateus, onde apresenta Jesus como um rei. E Mateus, como nós sabemos, era um publicano, um cobrador de impostos. Apesar disso, o fato dele ser um cobrador que era visto como uma coisa muito ruim na época, porque a maioria deles eram extorquidores e colocavam o próprio povo em uma situação ruim, Mateus depois se converte e ele vai escrever as histórias que ele viu, que ele ouviu, que ele participou. Isso é algo extraordinário, a gente ter esses escritos de Mateus, porque Mateus vai escrever e vai falar muito aos judeus. Mateus ele vai usar muitas profecias do Antigo Testamento e vai fazer 40 citações de textos do Antigo Testamento. E você percebe pela linguagem dele, a maneira como ele se refere às citações bíblicas, como ele está falando realmente aos judeus. O interesse de mostrar que aquele rei tão esperado, o Messias, o prometido, é esse rei que está se revelando aqui e que Mateus faz questão de mostrar. Então é muito, muito gostoso a gente olhar esse estudo e a gente ler o livro de Mateus, entendendo o que Jesus está fazendo, como Jesus está se apresentando na sua grandeza. Um dos detalhes interessantes de Mateus no seu livro é justamente a ligação que ele faz da genealogia de Jesus. E para a gente que não é judeu, alguns já comentaram comigo, pastor, é meio chato ficar lendo genealogia, e esse que gerou aquele, que gerou aquele outro, que gerou aquele outro, e para a gente não faz tanto significado. Mas, irmãos, por causa das alianças que Deus fez, das profecias e da importância que essa identificação do povo judeu, essa genealogia é fundamental para mostrar que esse Cristo está totalmente ligado com os planos de Deus. Um dos fatos interessantes da genealogia é que Deus fez uma aliança com Abraão, que está lá em Gênesis 12, Gênesis 15. Essa aliança com Abraão é muito importante porque de Abraão vêm os seus descendentes e eles que vão formar o povo hebreu. Então, se você tem alguma coisa a ver com o povo hebreu, significa que o seu antecedente chega e vai completando a história até chegar em Abraão. Então, a genealogia é importante para identificar, bom, você realmente é descendente de Abraão, então aí você é hebreu, senão não, né? Se você é descendente de Abraão, de qual das tribos você é descendente? Então, qual a sua função no reino de Israel?
A genealogia é algo muito importante e Mateus faz questão de colocar essa genealogia, inclusive passando por Davi, porque aí tem mais uma outra aliança que Deus fez com Davi, que ajuda a identificar quem é o Messias, que no caso, Deus fez uma aliança com Davi no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, dizendo que o Messias viria da sua descendência. Então, quando Mateus identifica de quem é que ele está falando, quem é esse Jesus que ele está citando, essa genealogia é importante para mostrar que esse Jesus não é alguém que apareceu do nada, não é alguém que veio usurpar o reino de Israel ou veio se aproveitar do povo de Israel, mas é alguém que vem cumprir profecias. E Mateus então vai falar desse reino e desse Messias que vem apto para assumir o governo, para sentar-se no trono como descendente e sucessor direto do rei Davi. Por isso ele pode ser rei, ele pode assumir o trono. Quando ele coloca tudo isso, é muito interessante que Mateus então já começa a citar os magos do Oriente no nascimento de Jesus, dizendo que os magos vieram para ver o rei de Israel que nasceu. Tudo é profecia, até os magos, que realmente não tinham uma ligação direta com os judeus, eles vêm para conhecer o rei, para se apresentarem ao rei, para trazer honra e dignidade ao rei de Israel que tinha nascido. Depois, logo no capítulo 4, tem mais uma citação importante, que é a primeira palavra pública de Jesus. Agora Jesus iniciou seu ministério, já passou pelo deserto, já batizou-se e começa o seu trabalho ministerial. E a primeira pregação de Jesus é: arrependei-vos, o reino de Deus é chegado. Quando ele começa a apresentar a ideia de o rei ou do reino, Jesus começa a apresentar toda essa ideia de que tem algo grande e importante acontecendo, que não tem nada a ver com essa história tão ínfima que eles estão vendo. Inclusive porque naquela época o rei de Israel não estava representando muita coisa, porque Israel estava dominado pelo Império Romano. E Mateus está fazendo questão de mostrar um Jesus que vem como rei de um reino ainda muito superior ao próprio reino de Israel, ao rei que estava ali naquela época, mas também superior até ao Império Romano, com todo o seu poder militar, com toda a sua força e o seu domínio naquela época, conhecido como domínio mundial. Mateus está apresentando um rei que vem com algo superior. Lembrando que os judeus olhavam muito para a antiga aliança, para o Tanar, que é o Antigo Testamento, os escritos do Antigo Testamento, e eles se baseavam muito na antiga aliança, que dava a eles o direito de participarem ou de serem o reino de Israel. Mas agora Jesus vem para estabelecer uma nova aliança que dá lugar no reino de Deus. Esse rei é superior, de um reino superior, de uma grandeza maior ainda, de algo muito significativo que Jesus está apresentando e que nós vamos ver no texto bíblico. O texto que nós vamos ler está, obviamente, no livro de Mateus, de quem estamos aprendendo sobre Jesus, esse rei. E eu quero convidar você a ler no capítulo 21, a partir do versículo 1 até o versículo 12. A primeira que eu quero dizer é que, claro, nós estamos pulando uma grande parte do ministério de Jesus, muitas ações e palavras de Jesus que já nos fariam ficar maravilhados como as pessoas ficavam. Alguns textos que dizem que realmente as pessoas se maravilhavam de ver Jesus e ouvir as suas palavras, a sua autoridade, porque não ensinavam como os líderes daquela época, mas falavam como alguém que tem autoridade. Isso ficava tão óbvio para as pessoas naquela época. Mesmo assim, a gente vai pular essa parte. Claro, não dá para a gente estudar tudo hoje, mas eu quero ir lá com você no capítulo 21, quando Jesus está entrando em Jerusalém. E essa entrada é chamada de entrada triunfal, porque não é apenas Jesus chegar lá em Jerusalém, não é apenas ir visitar alguém, mas Jesus vai entrar com toda a dignidade de um rei. Eu quero ler esse texto com você. A leitura que eu vou fazer aqui é da Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar na sua Bíblia, Mateus capítulo 21. E nós vamos cortar toda essa história e esse momento
porque vamos estudar até o versículo 12. Como eu disse, tem tanta coisa maravilhosa, mas hoje eu quero ir com você até o versículo 12, porque é suficiente para a gente entender todo esse plano de Deus e essa apresentação maravilhosa de um Deus maravilhoso que encarnou-se e andou entre nós aqui. Mateus, então, 21, de 1 a 12, diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Você percebeu que a gente foi até o versículo 14? Então eu estava citando errado até o 12, na verdade, até o versículo 14, que é a nossa ênfase no estudo de hoje. Então, algumas coisas que eu quero compartilhar com você que são maravilhosas desse rei, que a gente já vê Mateus apresentando de um jeito ou de outro, mas é a chegada de Jesus em Jerusalém. E Jerusalém é muito importante porque é a capital do reino de Israel. O rei está chegando à capital do seu reino. E ainda que não houvesse muita compreensão de tudo isso, não houvesse um anúncio nas redes sociais da época que Jesus ou o rei estava chegando, até porque já havia um que era proclamado rei, ainda que ele servisse a Roma e os seus interesses, mas Mateus mostra a chegada de um rei, de um reino superior que está chegando na capital do reino de Israel, que é Jerusalém. Uma grande multidão seguia, estava junto com ele. É essa multidão que quando Jesus chega e vai e para e fala com os discípulos para trazer lá o jumentinho, é essa multidão que se espalha, alguns ficam na frente, outros ficam atrás, todo mundo sabe que Jesus está indo para Jerusalém. Naquele momento já ficou claro para todo mundo e eles já estão entendendo o que está acontecendo. Assim, enquanto os discípulos vão buscar o jumentinho para que Jesus pudesse subir e entrar na cidade pela descida ali do Monte das Oliveiras e entrar na cidade com essa grandeza, o povo se preparou para aquele momento. O que é bastante interessante é que Mateus vai lembrar que isso já era uma das profecias que identificavam quem realmente era o Messias. Talvez qualquer um pudesse dizer: olha, também sou descendente de Davi, tenho direito ao trono, eu sou o Messias que vocês estão esperando. Acontece que muitas profecias foram cumpridas em Jesus. O nascimento extraordinário, toda a história que é apresentada pelo próprio Mateus, é essa que eu disse dos magos do Oriente virem o sinal no céu e virem de tão longe, dizendo: viemos aqui para conhecer o rei de Israel. Então, esses sinais são claros. Outro sinal é esse, que está em Zacarias capítulo 9, versículo 9, que Jesus entraria sentado num jumentinho. E o que é muito interessante, irmãos,
Jesus está sentado num jumentinho, ele não está numa grande carruagem, não está levantado por pessoas, não está com aquele formato natural de uma entrada de um rei, porque Jesus é muito acessível, Jesus está perto das pessoas. E ainda que tivesse alguma coisa diferente, e nessa grandeza de Jesus, da sua divindade, Jesus cumpre as profecias, e diferente de apenas entrar andando, ele vai entrar cumprindo uma profecia, sentado num jumentinho, mostra a sua humildade, a sua acessibilidade, esse Jesus grandioso que vai se apresentar para as pessoas e que se parece com as pessoas, como diz em Isaías 53, as pessoas olham para ele e não vê nada de especial nele. É um homem de dores, é um homem que carrega as dores, é um homem que vai levar nossas feridas, é por causa das feridas dele é que nós somos curados. Ele não entra com sinais extraordinários do céu, porque Filipenses diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Então ele é o Jesus que vai andar entre nós, um Deus que se encarna e que anda entre nós. Mas é chamada de entrada triunfal porque, apesar de Jesus todo humilde e acessível entrar ali na cidade de Jerusalém, naquele momento tão importante, o povo tinha entendido essa grandeza e o povo quer reconhecê-lo. Então não é ele que se apresenta com grandeza, apesar da sua grandeza. É o povo que reconhece e quer trazer dignidade àquele momento histórico e tão importante. Então os discípulos põem os mantos que eles têm no jumentinho para que Jesus não se sente direto na pele do jumentinho. E as pessoas começam a colocar os seus mantos no caminho que Jesus vai passar, porque ele é o rei. E se eu não tenho um manto, se eu sou muito pobre, não tenho condições de colocar o meu manto ali, então eu vou pegar um galho de uma árvore e colocar ali, para que aquele caminho fique marcado e aquele jumentinho passe por um lugar especial, porque é a entrada do rei. Essa multidão toda que vinha com Jesus prepara esse cenário maravilhoso. E assim o rei entra em Jerusalém, e quando uma multidão encontra-se com a outra, começa a se fazer perguntas, porque não foi só isso que aconteceu. A multidão que vinha com Jesus e que o conhecia, já tinha visto alguns sinais desse Jesus, começa a gritar, a proclamar algo muito importante. E eles vão dizer, vão proclamar: Hosanas ao filho de Davi. Essa identificação, essa identidade que esse povo vê em Jesus, identifica-o como rei, como sucessor de Davi. Era bem comum naquela época chamar de filho ou chamar de pai, ainda que fosse uma descendência ou uma descendência distante. E uma vez que havia uma ligação, era chamado ou de pai ou de filho, né? Então, o pai de Cristo, Davi, por exemplo, era citado sem nenhuma dificuldade das pessoas entenderem que isso podia ser uma descendência direta ou distante e que Jesus era filho de Davi, sendo descendente distante de Davi, isso não tinha nenhum problema para eles, mas o que era importante é que identificava, se ele é o filho de Davi, esse Jesus tem direito ao trono de Davi, ele é o rei que está chegando agora aqui no reino de Israel. E eles entenderam o reino de Israel. E eles estavam querendo aquela libertação do Império Romano e das forças militares que subjugavam Israel. Eles não estavam entendendo a grandeza de Jesus, por isso que Jesus ainda precisa identificar-se. Quando a outra multidão perguntou para aquela multidão que seguia Jesus: quem que é esse aí? Na verdade, eles não perguntaram, ele é rei mesmo? Eles não perguntaram por que ele é rei? Eles não perguntaram nada disso, isso estava bem claro. A multidão já estava gritando, a entrada foi triunfal. O povo que estava ali já dentro de Jerusalém não tinha dificuldades de entender essa nobreza de Jesus. Eles só queriam saber de onde ele vem. Esse rei que vocês estão citando, de onde é? Mais ou menos como Saul, que é apresentado, e quando Samuel está fazendo sorteio para ver quem vai ser, começa sorteando qual é a tribo, depois qual é o clã, depois qual é a família, e dentro da família qual é a pessoa que Deus tinha separado para ser o rei de Israel.
naquela época, o primeiro rei de Israel. Então tem toda uma ligação de descendência, de filiação, de genealogia. E era mais ou menos essa pergunta que ele está fazendo: quem é este? Quem é este aí, o rei que vocês estão proclamando e que está entrando, quem ele é? E a resposta é simples, porque Jesus sempre se manifestou como um homem muito simples e acessível. Ele é o profeta lá de Nazaré, da Galileia. Então as pessoas identificam quem ele é, de onde ele é, como parte do povo. Não há outras perguntas, eu acho muito interessante, é só essa pergunta: quem é? É o profeta lá de Nazaré, da Galileia. Mas Jesus tem uma parte da sua identidade que ele quer apresentar que o povo não identificou. Já viram de onde ele veio, quem ele é, já viram a sua nobreza, a sua grandeza. Jesus está recebendo dignidade, ele chega ali, mas tem uma parte da identidade que o povo ainda não está entendendo e que Jesus vai apresentar mais uma vez, agora ali mesmo, ali ao lado do templo, dentro da capital, dentro ali das dependências do templo, exatamente no ponto crucial, no ponto mais importante de todo o reino de Israel. É ali que Jesus vai mostrar a sua grandeza e uma parte da identidade que o povo ainda não tinha percebido. O povo judeu era bastante religioso e podemos ver pelo Antigo Testamento muitas obrigações religiosas que o povo fazia com toda devoção e amor a Deus. E era importante que o povo viesse de todos os lugares, os mais pertos e os lugares mais longe, e também junto com as suas famílias, e viessem oferecer os seus sacrifícios ali no templo, celebrar as festas, e assim era muito comum então que pessoas viajassem, como disse, algumas de longe. Então, para facilitar a vida daqueles que vinham até Jerusalém, haviam vários vendedores que se instalavam ali nas dependências do templo para oferecer os animais que seriam sacrificados, para oferecer ali lembrancinhas, né, de tudo aquilo, outras facilidades. O problema é que isso mudou com o tempo e criou-se uma cultura muito ruim de exploração, em que o templo era visto como uma oportunidade de se ganhar o seu dinheiro, de aproveitar-se da fé das pessoas. Isso é bastante comum hoje em dia, com qualquer serviço religioso. E quando Jesus chega ali, ele se depara com essa situação, e ali Jesus vai mostrar outras partes da sua identidade. Então, uma delas é lembrar que aquele templo não deveria ser o que o próprio Jesus disse, não deveria ser um covil de salteadores, de pessoas que roubavam ali a fé das pessoas, roubavam a esperança das pessoas, roubavam o dinheiro das pessoas por se aproveitarem daquela situação. Jesus fica muito bravo com isso, joga as mesas. Jesus vai apresentar uma parte da sua identidade chamada autoridade. Porque Jesus fala e age como quem tem autoridade sobre tudo aquilo. E usa as palavras do próprio Deus, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. E Jesus identifica aquele lugar como um lugar importante, não para aproveitamento das pessoas, mas também é muito interessante que Jesus não vai colocar aquele lugar como um lugar sagrado a ponto das pessoas entenderem que ao estarem lá é que alguma coisa vai acontecer, que ao tocarem naquelas pedras, naquelas paredes, ou tocarem no altar, é aquilo que ia fazer acontecer alguma coisa. Mas Jesus lembra que ali é um lugar de encontrar-se com Deus. O Deus que faz alguma coisa, o Deus que age por amor e misericórdia às pessoas. Ali é um lugar para ser chamado casa de oração, o lugar para que as pessoas encontrassem com Deus. E o sagrado ali era a presença de Deus e não as pedras, não os sacerdotes, não o altar, ainda que eles fossem santificados, isso não tornava aquilo de alguma forma mística ou de alguma forma com poderes sobrenaturais. O próprio Jesus vai lembrar então que ali não é um lugar para isso, ali é um lugar para encontrar-se com Deus, um lugar para buscar a Deus e ser encontrado por Deus. Então Jesus mostra essa parte da sua própria identidade, que é aquele que tem autoridade divina para colocar ordem à casa de Deus.
Ele não vem como apenas um sacerdote, um profeta, um homem religioso. Jesus vem com a autoridade daquele que é dono daquele lugar e que coloca aquele lugar, como deveria acontecer e o que deveria acontecer ali. Essa autoridade de Jesus já mostra a sua grandeza, a sua divindade, mas ele vai completar com isso, porque Jesus corrige o que está errado, mas continua sempre apresentando graça e misericórdia. E a misericórdia de Deus é apresentada normalmente com muito poder, porque ele vai depois receber ali, nesses textos mais tradicionais, chamados de cegos e coxos, pessoas com muitas dificuldades, com problemas de saúde, problemas físicos, mas Jesus vai mostrar o seu poder, a sua autoridade e também a sua misericórdia ao receber essas pessoas, tratar delas, curá-las e fazer com que elas saiam dali sãs, completamente transformadas. Talvez aquela palavra que o povo gritou quando entravam, né? Aquela palavra Hosana, que significa salva-nos, e que depois, naquele dia em especial, foi colocada mais como uma saudação, como se fosse um salve, né? Salve Cristo, né? O filho de Davi, salve o rei que está entrando, alguma coisa nesse sentido. Talvez realmente eles precisassem muito da salvação. E todos esses que buscaram a Jesus naquele dia foram salvos das suas enfermidades. Foram salvos das suas angústias, das suas tristezas, das suas limitações. E Jesus transformou essas vidas, mostrou essa parte que eles não estavam entendendo. Eles achavam que era apenas um grande profeta, que podia falar coisas maravilhosas, podia ensinar coisas maravilhosas, até alguns atos sobrenaturais. Mas Jesus estava identificando ali como Deus, a divindade, o dono daquela casa, daquele templo, aquele que deveria receber a adoração, aquele que deveria ser reconhecido. E Jesus continua mostrando isso. E a gente parou no texto aqui no versículo 14, apenas para ter essa ideia desse rei que se apresenta, porque ele é rei de um reino superior. E assim, se a gente continuar lendo depois, nós vamos ver esse poder de Jesus que continua se manifestando para a sua glória e trazendo redenção às nossas vidas. Nós vamos ver um Jesus que ressuscita daquele sacrifício que tinha a ver com o Antigo Testamento e o formato do Antigo Testamento, já dito lá desde a primeira Páscoa, quando se matou o primeiro cordeiro, sendo a morte substitutiva, né, a morte vicária. Agora Jesus vai mostrar que ele cumpre essa lei, cumpre toda essa tipologia que estava no Antigo Testamento, sendo ele o sacrifício definitivo. E na cruz ele morre em nosso lugar, morte vicária em nosso lugar, mas ele ressuscita. E quando Jesus ressuscita, ele mostra o seu poder sobre a morte, sobre o pecado. E por isso que ele continua lembrando do seu reino. E ele pode cumprir promessas sobre vida eterna, sobre o seu reino. Quando Jesus fala que nós devemos crer em Jesus para participarmos do seu reino, ele dá garantias de que pode fazer isso. Isso é maravilhoso. E Jesus vai lembrar na sua mensagem, na sua palavra, desde a sua primeira palavra, arrependei-vos, que a entrada no reino de Israel é pela descendência, pela genealogia, mas a entrada no reino de Deus é por Cristo Jesus e pela sua obra. E nós precisamos crer nesse Jesus, nessa obra maravilhosa de alguém que tem autoridade e que tem o reino nas suas mãos e que nos convida a entrar nesse reino. Por isso precisamos crer nesse Jesus. Quem é este Jesus? Quem é esse rei? Nós precisamos crer no que ele disse que é, naquilo que ele fez, na sua identidade, naquilo que ele se apresentou. É nessa fé que baseia-se a nossa entrada nesse reino. E é esse Jesus que vai garantir esse reino eterno para as nossas vidas. Esse rei que se apresenta desse reino superior, mostrando suas maravilhas em muitos atos, em muitas atitudes, em muitas falas e nas suas comprovações das profecias antigas, dos sinais que ele fez naqueles dias, naquilo que Jesus faz logo depois, ainda com sua morte, com sua ressurreição,
com a sua palavra, tudo para mostrar que há um reino cheio da glória, porque Jesus é recebido à direita de Deus Pai. Assim, há uma glória desse grande rei que se apresenta a nós, mas que vem sempre com humildade para dizer que quer as nossas vidas, que quer que nós estejamos no seu reino. Por isso, se você ainda não fez, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Cristo e a pedir a Ele que você entre nesse reino e que você creia em tudo que Jesus fez, em tudo que Jesus disse que é. E assim haja salvação também para você, que você diga sobre uma entrada triunfal de Jesus no seu coração, para que Ele reine sobre a sua vida e definitivamente você faça parte desse reino e isso seja algo eterno. E eu quero dizer para você com toda certeza, você vai se maravilhar com este grande Rei. Que Deus te abençoe. Quero encerrar esse culto agradecendo a Deus pela sua vida e deixando uma bênção para você e para a sua família. Senhor, meu Deus querido, abençoe essas vidas com teu cuidado sobre elas, nas suas necessidades, mas principalmente, Deus, para a eternidade, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus, o Pai querido, as consolações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor, e que seja de agora para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.